Olá pessoal, boa tarde, como estão? Tudo bem? Espero que sim. Bom, faz um tempinho que eu não gravo vídeos, algumas mudanças aí na vida, enfim. Mas vamos lá, o que importa é que estamos aqui juntos novamente, né? O tema do vídeo de hoje é sobre a responsabilização subjetiva, uma obsessão lacaniana. O que eu quero dizer com isso, né? A gente sabe que, vamos dizer assim, o Lacan dizia que a gente precisava agir em conformidade com o nosso desejo, né? E digamos que essa leitura, ela foi sendo incorporada aí, né, dentro do lacanismo, né, como uma responsabilização do sujeito frente ao que ele faz, frente ao seu sintoma, frente ao seu modo de gozo e assim por diante. O que acontece? Por que isso pode ser prejudicial, né, para as pessoas que estão em tratamento, enfim, analítico, né? Porque o que eu tenho percebido é que é muito comum que isso se torne uma obsessão do analista. Então, por exemplo, o cara faltou porque bateu o carro. Não, você vai pagar essa sessão porque é uma forma de você se responsabilizar pelo seu horário, né? O cara fez uma bobagem, não, é sua responsabilidade frente a isso, né? Então, de alguma forma, tem um certo clichê nessa coisa da responsabilidade e uma certa amargura na forma de tratar essa questão, que faz com que os pacientes eles fiquem num limite muito tênue com a culpa. Então, de alguma maneira, quando essa responsabilização subjetiva se torna uma obsessão dos lacanianos ou de uma certa forma de lacanismo, isso acaba, no meu entender, ficando num limite muito tênue com a culpa judaico-cristã. Como se a gente precisasse ter que ficar se responsabilizando por tudo o que acontece com a gente, pelo que nós somos, pelo que nós fazemos. É claro que em alguma medida, sem dúvida que nós somos responsáveis pelo que a gente faz, né? Ou deixa de fazer, enfim, pelos nossos atos. Mas existe uma margem, né, nisso tudo que não é da nossa responsabilidade, que é sobretudo o modo como a gente sofre. Há escolhas inconscientes que de alguma maneira esse sujeito incorre, né, esse sujeito do inconsciente, né, essa dimensão meio abstrata que ninguém nunca sabe o que é isso direito, né, e que tem consequências essas escolhas na repetição, na nossa dor. E a análise implicaria num processo de responsabilização frente a isso? Sim, existe essa faceta, mas me parece que seria um reducionismo agressivo a gente dizer que tudo que se passa na vida subjetiva de alguém seja decorrente da responsabilidade dessa pessoa, né? Então tem que tomar muito cuidado, ou né, enfim, não, nem da pessoa e nem da responsabilidade desse sujeito do inconsciente, esse sujeito significante, enfim, né? Não, porque justamente nós sofremos muitas violências, muitos traumas nas nossas vidas, e os sintomas e as nossas dores, as angústias, as passagens ao ato, os acting outs, os nossos sonhos, as nossas fantasias, tudo isso é derivado de alguma maneira desse politraumatismo, né, que nos atravessa. Então eu diria que é muito agressivo e muito reducionista a gente dizer que o sofrimento de um determinado sujeito, né, tem a ver com uma escolha, com um espectro de escolhas que ele faz, mesmo que de uma maneira estrutural, né, ou inconsciente, né? E que também não nos ajuda muito, porque no fundo isso tudo me soa um pouco como elucubrações metapsicológicas que às vezes mais atrapalham, né, do que nos ajudam. Então, o que eu percebo, né? Que quem é, sobretudo, mais responsável nessa história toda de análise são os psicanalistas. De que maneira eles são responsáveis?
eles são responsáveis na direção do tratamento, não do sujeito ou do paciente, né? Mas do tratamento. Então, para isso, eles precisam estar suficientemente humanizados para que a relação analítica não se torne uma hierarquia onde o analista se resume a ficar apontando as inconsistências lógicas e a responsabilidade subjetiva dos seus pacientes durante a análise. Não, ele mesmo precisa se colocar na sua humanidade, emprestar sua libido analítica e aí sim permitir que o paciente se aproprie mais da sua própria vida, daquilo que ele está fazendo. Então, o que eu entendo como responsabilidade subjetiva na análise depende de um movimento do analista estender a sua mão humana, de estar ali com o outro, de construir uma relação terapêutica para que aquele sujeito ou aquela pessoa, como vocês preferirem chamar, essa noção de sujeito é cada vez mais abstrata para mim, então eu prefiro falar até a pessoa, o indivíduo que está ali com você, né, que entra pela porta, que fala com você, né, enfim. Que acho que é mais humano, esse outro ser humano que está ali com você, né? E poder estar ali com ele. Então, digamos assim, os subsídios que a pessoa pode ter para mudar vão ser decorrentes de um terreno fértil que o analista prepara na transferência para a pessoa se sentir acolhida, para ela ver que ela tem um lugar. Que é diferente do analista, digamos assim, falar que para o paciente votar no Lula porque ele gosta do Lula, que o paciente precisa gostar de vinho Merlot, que o Cabernet Sauvignon não é muito bom. Não é esse tipo de diretiva vulgar, né, do analista se colocar através dos seus gostos e tendências pessoais, né? Não, é ele se colocar na sua humanidade, não naquela bolha ou casulo, né, que uma certa leitura, tendências em psicanálise, inclusive a lacaniana, tendem a sustentar, né? Então, é muito fácil o analista ficar nesse lugar de casulo, nessa bolha, apontando a responsabilidade do sujeito, deixando ele em angústia, desamparado, né? E apontando as inconsistências lógicas, né? Isso é uma experiência desvitalizante e desumanizadora. Eu, inclusive, tenho recebido pessoas no consultório que passaram por experiências de análise lacaniana que eram assim, não são todas, evidentemente, tá? Mas existem certas tendências de analistas que trabalham nesse caminho, e as pessoas estão vindo destruídas, estão vindo agredidas desses processos, e eu estou tendo que fazer um processo de amparo, de cuidado e restabelecimento dessas pessoas através do seu fluxo vital libidinal, né? Através do que eu chamo, então, de libido analítica. Então eu compareço com o meu entusiasmo, com o meu interesse de estar ali com o outro. Então, ao contrário do que poderia se dizer, mas como você sustenta isso, Daniel? O meu analista me perguntou isso hoje. Qual é o limite entre você abafar a subjetividade do seu paciente ou não? Já que você estaria se colocando pulsionalmente. Eu falei que justamente é aí que é a minha ruptura com o lacanismo, né? Porque no lacanismo, o analista ele renuncia à sua posição energética, ele se coloca num lugar vazio para fazer o sujeito do inconsciente advir, né? Do paciente, de alguém que está procurando a sua ajuda, né? Do analisando, enfim. Mas qual que é o problema disso? Que isso gera uma experiência de desvitalização, uma experiência não relacional. E como o ser humano é um ser relacional, ele precisa do outro, ele se constrói na relação com o outro, a análise não poderia ficar fora disso. Então a análise é um processo de reedição, de reestruturação da relação do sujeito com ele mesmo e que passa pelo outro. Portanto, quando o analista se coloca, não através dos seus gostos e preferências pessoais, mas quando ele tem presença humana, pulsional, é aí que está o processo de cura.
Então a cura não está no abandono, na derrelição do sujeito às suas responsabilidades subjetivas. Não, isso vai delegá-lo a um lugar de angústia, a um lugar solitário. E muitas vezes eu recebo pessoas no consultório que estão sofrendo os efeitos traumáticos e iatrogênicos do excesso de angústia e abandono de análises lacanianas. Não estou dizendo que sejam todas as análises lacanianas, que sejam todos os analistas lacanianos que fazem isso, tá? E tem certos pacientes que são mais sensíveis a isso, outros menos, tá? Mas tem certas pessoas que jamais eu recomendaria uma análise lacaniana como essa. Aliás, cada vez menos eu recomendaria, porque isso gera uma experiência de desumanização e abandono, de hierarquia, de frieza, né? Então, a transformação emocional está aí, está no laço com o outro, e o analista não pode ficar de fora disso. Ele é responsável por ajudar esse outro ser humano que está com ele ali a ter uma nova relação com a vida, a resgatar laços com a vida, janelas pulsionais que outrora ficaram perdidas no seu passado ou jamais vieram a existir por conta do abafamento. Então é isso aí, pessoal. Fica essa provocação de hoje. Então, a responsabilização subjetiva, uma obsessão lacaniana. Temos que tomar cuidado com isso. Qual é a nossa responsabilidade como analistas? E aí entra a questão da ética do cuidado, de uma ética relacional. Tá bom? Então, um grande abraço a vocês. Obrigado pela presença. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.